Olá, quanto tempo não posto aqui no YouTube. Tenho muitas pendências, muitos vídeos ainda a serem publicados. E hoje em especial, o meu vídeo é especificamente sobre os 40 anos do Ministério da Cultura, que foram completados no dia 15 de março, né? O MINC ele foi inaugurado, né? Começou os trabalhos aí 15 de março de 1985, que curiosamente é o mesmo ano do meu nascimento. E 15 de março também é uma data importante para mim, porque foi 15 de março que eu comecei a graduação em Ciências Sociais, em 2004, e 15 de março de 2011 foi a minha defesa do mestrado. Então, acho que está tudo conectado e tudo tem uma ligação, eu imagino. Penso assim dessa forma, né? Tava tudo predestinado. Mas vamos lá para o que importa. Eu vou falar muito rapidamente da situação do MINC e no final eu vou falar sobre o CNU, o Concurso Nacional Unificado. Ano passado teve vagas pro MINC, né? Algumas vagas pro MINC. Não lembro se teve para Ancine. E esse ano, especificamente, abriu vaga para as autarquias e as fundações que são vinculadas ao Ministério da Cultura, né? A lista dessas instituições são 7. De 7, 6 tem vagas no CNU, tá bom? No CNU, 2. No CNU, ano passado, que teve vaga diretamente para o MINC, e dessa vez não tem vaga diretamente para o MINC, mas sim as suas instituições vinculadas. Vamos lá, vamos começar rapidamente. Primeiro, vou falar muito rápido da estrutura do MINC, até porque eu já tenho um vídeo específico aqui no meu canal sobre a trajetória do Ministério da Cultura dentro de um tema maior que eu expliquei sobre políticas culturais no Brasil. Lá eu falo detalhadamente sobre o Ministério da Cultura, tá? Quem quiser se aprofundar nesse tema, é só procurar aqui um vídeo no meu canal, tá? Políticas culturais no Brasil. Tá, para falar no MINC, a gente tem que falar da sua estrutura, né? O Ministério da Cultura, ele foi criado em 85, fez aí 40 anos, 15 de março desse ano, ó. Blusa comemorativa 40 anos do MINC, ó. Beleza? Ganhei essa blusa do pessoal do IFAM, né? Do pessoal da greve do IFAM. Na verdade, eu ganhei antes da greve, né? Mas aí eu vou falar da situação um pouco depois. E ao longo desse tempo, algumas instituições elas foram vinculadas ao Ministério da Cultura e outras foram fundadas, né? As que foram absolvidas pelo MINC nessa época de 85, e também algumas um pouco depois, e aí você tem o IFAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, a própria Fundação Biblioteca Nacional, né? Que a Biblioteca Nacional ela existe desde 1810, né? A Biblioteca Real, né? Que hoje é a Fundação Biblioteca Nacional, sediada no Rio de Janeiro. Nós temos o IFAM, que é de 1937, né? Que aí foi anexado como instituição vinculada ao MINC. Nós temos depois a Ancine, porque a Ancine ela vem por uma história que foi mudando a instituição, né? De regulatória de cinema. Então, ela já existia, foi anexada, né? Ela muda só a nomenclatura. Fundação Casa Rui Barbosa, que é uma fundação específica cultural de pesquisa, né? Mais para frente eu vou citar o caráter dela. A Fundação Cultural Palmares, o Instituto Brasileiro de Museus, que foi criado em 2009, e a Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, tá? O IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7 fundações e autarquias vinculadas ao Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, dos ministérios, né, do quadro de ministérios, que fica sediado em Brasília, ele é o ministério que tem menos concursados de carreira, né? Poucos concursos na história foram realizados. Ele não tem os quadros salariais, eles são os mais baixos do Poder Executivo. Então, tem toda essa questão aí, tá?
E aí existe o Sistema Federal de Cultura, que ele é composto pela a unidade orçamentária, né, que no caso é o Ministério da Cultura, mais a o Fundo Nacional de Cultura, que ele existe, né, e que o MINC, ele gere esse fundo, né, e desse fundo, inclusive, que é tirado o recurso para a PNAB, que, né, para quem não sabe, da Lei Aldir Blanc, que virou Programa Nacional Aldir Blanc. Esse recurso que é repassado para os estados e municípios, ele é um recurso que ele vem do Fundo Nacional de Cultura, tá? Que essa lei foi aprovada na época da pandemia. Então, ele está fora do escopo da unidade orçamentária do MINC. Uma coisa é o orçamento do fundo, outra coisa é o orçamento do MINC. Tudo isso faz com que exista o Sistema Federal de Cultura, ok? Tá? Então, é isso aí. E além da unidade orçamentária do MINC, além do Fundo Nacional de Cultura, a gente tem a comissão, né? Uma comissão específica, a comissão do fundo, e tem o Conselho Nacional de Políticas Culturais. E aí, vamos lá. A Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela é uma agência vinculada ao Ministério da Cultura. No entanto, ela tem um fundo, né? Ela tem um recurso que ela vem de um fundo, né? Que é o fundo do Fundo Nacional do Audiovisual, que é diferente do Fundo Nacional de Cultura. Lembra, para quem acompanha aí, a Lei Paulo Gustavo? O dinheiro que é usado como recurso para direcionar para os estados e municípios vem direto do Fundo Nacional do Audiovisual. Por isso que nos editais o recurso maior era para os projetos do audiovisual. Tinha uma porcentagem lá bastante significativa para projetos dessa área. Já os recursos do Fundo Nacional de Cultura, que é da Lei Aldir Blanc, que hoje é o Programa Nacional Aldir Blanc, ele vem do Fundo Nacional de Cultura e não tem essa delimitação aí de tantos para audiovisual, tantos para outros projetos culturais. Não tem isso, tá? Para quem não acompanha, é assim que funciona. E aí, recapitulando o que eu já falei no vídeo das políticas culturais no Brasil. As primeiras instituições culturais no Brasil, elas são 3, né? Muito antes da criação do Ministério da Cultura, muito antes da criação do IPHAN, lá de 1937. Quais são elas? Biblioteca Nacional, que eu já citei, que era a Biblioteca Real, com a vinda da família real para o Brasil, né? Primeira instituição cultural criada junto com o Museu Real, que depois virou Museu Imperial e hoje é o Museu Nacional. E também a Academia de Belas Artes, que hoje é a Escola Nacional de Belas Artes. Então, você tem aí a biblioteca, criada em 1810, a Academia de Belas Artes, criada em 1815, e o museu, criado em 1818. Nós temos aí esse tripé aí. Biblioteca, né? Uma escola de artes e um museu. Beleza? Primeiras instituições culturais do Brasil, lá do século XIX, do começo do século XIX. E aí você pula para o começo do século XX, com as políticas de Getúlio Vargas lá, né? As políticas culturais de Estado, as ideias de identidade nacional, enfim. E aí você tem a criação do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 1937. E ao longo do século XX, você vê a criação de outras instituições específicas ou fortalecimento de algumas, que são correlacionadas com o campo cultural. E em 1985, com a criação do MINC, essas fundações, elas foram vinculadas ao MINC, né? Como é o caso, como eu já falei, da Biblioteca Nacional, do IPHAN, né? Fundação Casa Rui Barbosa, Fundação Cultural Palmares, que ela era de outra instituição e ela foi anexada ao MINC, mas ela tem uma criação mais recente. Eu não estou bem lembrada agora. A galera que trabalha aí com o povo negro, povo de terreiro, né? Povo de matriz africana, os quilombolas, pode me confirmar aí, porque eu não sou especificamente uma pesquisadora dessa área, tá bom? Vamos lá. E aí o IBRAM de 2009 e a FUNAT também, ela não tem tanto tempo assim. Se eu não me engano, ela é década de 90. Eu não lembro agora exatamente, né? Da Fundação Nacional de Artes. E aí o MINC, ele tem muitas conquistas,
ao longo dessa trajetória de 40 anos, que é a minha idade. Você tem aí as conquistas, né? Você tem a ampliação do conceito de cultura, sobretudo a partir de 2003. Você tem o Plano Nacional de Cultura de 2010, com seus 3 eixos, entender a política cultural em seu eixo econômico, cidadão e simbólico. O simbólico é, a partir do entendimento de 2013, da ampliação do conceito de cultura, não só entendida pelo campo das artes, né? Não só entendida como política para o patrimônio cultural, né? Mas também na sua ampla perspectiva simbólica, que vem do conceito antropológico de cultura, tá? Esse Plano Nacional de Cultura, em 2010, com esses 3 eixos, ele teve as etapas iniciais aí da sua atualização nas conferências municipais, estaduais e a Conferência Nacional, que eu pude participar das 3, inclusive nessa última como delegada de museus, delegada setorial de museus, em Brasília, em março do ano passado. Ou seja, nos 39 anos do MINC, né? Vamos fazer a contagem aí, eu tinha 39 anos. E aí, outra conquista é o Fórum Nacional de Cultura, né? As conferências, os planos setoriais, que depois da primeira publicação enquanto lei do Plano Nacional de Cultura de 2010, a partir desse ano, foram feitas consultas públicas e todo o processo do rito para a construção dos planos setoriais, né? Não à toa. O plano, vou dar um exemplo, o Plano Setorial Nacional de Museus, ele passou dos 10 anos, né? E aí, quando foi ano passado, começou o processo para atualização desse plano setorial, que aí eu fiz parte enquanto consultora da região norte nesse processo. Inicialmente, eu iria para o Fórum Nacional de Museus como representante do Amazonas, né? Que aqui o IBRAM, ele convocava alguns representantes eleitos pelos coletivos, né? Pela sociedade civil nos estados, né? A gente tinha autonomia para dar essa indicação para o IBRAM. E eu fui eleita pelo antigo Movimento Abraço Museu, para ser representante do Amazonas no Fórum Nacional de Museus. Só que, como eu passei para a consultoria da OEI, para contribuir nesse processo para o IBRAM, e aí eu acabei indo como consultora da região norte, que foi uma consultoria de 3 meses que eu fiz, que era uma consultoria do edital da OEI, que eu fiz esse trabalho para o IBRAM remoto para Brasília, né? E aí eu só consegui tempo hábil, né? O tempo foi muito curto da entrada na minha consultoria, eu só consegui fazer 2 viagens. Uma para Roraima e uma para Amapá, antes do Fórum Nacional de Museus. E aí, como eu já ia como consultora, eu poderia muito bem representar o Amazonas e ser consultora, mas eu não ia acumular 2 funções, eu não teria tempo e nem disposição física e mental. Daí eu falei com o pessoal que antes era o Movimento Abraço Museu, que agora nós somos, já tem 1 ano, desde maio desse ano, nós somos a rede de educadores museais do Amazonas, né? Nós éramos 15 membros no Movimento Abraço Museu e agora nós estamos beirando já os 100 membros, né? Depois que a gente abriu para a rede de educadores museais do Amazonas. E eu joguei uma ideia para a REM-AM, né, que é a rede de educadores, para eles votarem no nosso representante, já que eu iria de uma outra forma, já ia como consultor, nada mais justo que levar mais um do Amazonas. Eles fizeram uma votação e a Thaís ganhou e foi a representante do Amazonas lá. Claro, tinha outras pessoas do Amazonas lá, chave. No total, eu acho que tinha menos de 10 pessoas do Amazonas lá, não lembro agora os números, acho que uns 7, 8. Depois eu posso confirmar aqui nos comentários. E a Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas foi presente e mandou a sua representante lá e conseguiram se candidatar e ganhou por eleição na Assembleia Geral a sediar o próximo Fórum Nacional de Museus, que vai ser ano que vem, né? Então, só para deixar aí avisado, para quem não sabe, o próximo Fórum Nacional de Museus vai ser no Amazonas, ok?
Então, eu falei toda essa trajetória minha, que é particular profissional, também para falar um pouco como um exemplo de como tem sido esse processo na prática dessas construções coletivas, que é uma conquista do MINC a partir de 2010, tá bom? Não só 2010, antes disso, né? Acredito que desde da própria inserção do conceito de cultura antropológica de 2013, muita coisa foi mudando, muita coisa foi plantada, até chegar aí aos processos 2005, 2006, até as conferências municipais, estaduais e nacionais que geraram, né, a construção do Plano Nacional de Cultura de 2010, que depois foi aprovado como lei, ok? A minha cronologia aqui tá meio louca, porque eu tenho um roteiro, mas estou sendo o mais breve possível para não ficar extenso o vídeo e até chegar ao CNU 2. E aí nós temos o Sistema Nacional de Cultura, né, federal, estadual, municipal. Nós temos as conferências estadual, municipal e nacional, que elas devem ser realizadas a cada 10 anos, né? Nós temos aí o Conselho Nacional de Políticas Culturais. Alguns estados e alguns municípios têm conselhos de cultura e alguns também têm conselho de patrimônio separado de conselho de cultura, tá? Nós temos várias conquistas aí que não existem mais, né? Vale Cultura, Programa Cultura Viva tem retomado aí muito forte com essa nova gestão. Nós tínhamos o Sistema Nacional de Indicadores de Informações Culturais, que hoje é chamado de mapas culturais, né? Você tem presente o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas e o Sistema Nacional de Museus, que o Cadastro Nacional de Museus fazem parte. Então, no geral, nós temos essas conquistas do MINC, né? Os segmentos ou setores que nós chamamos, que o MINC acaba tendo que lidar. Nós temos os setores ou segmentos do campo artístico, que aí você tem toda a galera que faz parte do campo das artes visuais, toda a galera das artes cênicas, o pessoal do audiovisual, o pessoal da literatura, né? Literatura, livro, leitura. Você tem toda a galera do segmento da música, né? Independente qual o estilo, enfim, qual a categoria. Nós temos aí o segmento hip hop, que lutou por muitos anos para ser um segmento, né, de entendimento separado das outras áreas, dos segmentos artísticos. Nós temos o campo da diversidade cultural, que são os setores, que também é uma conquista pós-2003, né, desse entendimento das políticas culturais e além do patrimônio das artes. E aí você tem políticas específicas criadas para as culturas indígenas, no plural, culturas indígenas, culturas afrodescendentes, né, o fortalecimento de culturas populares e folclore, que já existia enquanto segmento, mas aí foi fortalecido dentro dessa diversidade cultural. Nós temos o campo do patrimônio cultural, que já existia tradicionalmente nas políticas culturais, mesmo que seja lá mais voltado para o campo do patrimônio material, né? E o imaterial, ele foi crescendo, né, ao longo das décadas 70, 80, 90, virou política de Estado no começo dos anos 2000, tá bom? Patrimônio imaterial. E aí você tem uma ascensão da educação patrimonial, né? E mais recente, um pouco mais depois, assim, mas é dentro dos equipamentos culturais, que é a educação museal, que eu já vou falar, e arte e educação, que ela é lá dos setores artísticos. Então, nós já temos aí o campo educacional, que ele é da educação informal, ele não é da educação formal, não é um campo obrigatório da pedagogia, tá? É um campo informal dessas pessoas, desses setores específicos. Então, você tem arte e educação, como eu já falei, lá dos setores artísticos, né? Sobretudo mais do pessoal da dança, da música, do teatro, né? Das artes visuais. E aí você tem aí a educação museal lá do campo museal, lá dos museus, enquanto equipamento cultural, que eu vou já falar. E tem educação patrimonial, que é do setor de patrimônio, material e imaterial.
que aí eu vou citar isso lá no final agora no CNU também. E aí você tem os equipamentos culturais. Então, você tem 4 grandes campos que o mico tem que lidar. O campo artístico, o campo da diversidade cultural, o campo do patrimônio cultural e o campo dos equipamentos culturais. Quais são esses equipamentos culturais? Nós temos as bibliotecas, os teatros, os cinemas, os museus, as cinematecas, as filmotecas, hemeroteca, centros culturais. E, dependendo do conceito que você usa de equipamentos culturais, você pode incluir também os corpos artísticos, tá bom? Os corpos de danças, enfim. Então, vamos lá. Então, a gente tem esses 4 campos que são entendidos como segmentos e setores que o Ministério da Cultura tem que lidar. Show? Tudo certo? Tá claro para quem não é do meio? Agora, vamos falar do CNU. O CNU teve ano passado, né? Foi a primeira experiência e hoje é publicado o CNU 2, que é o Concurso Nacional Unificado, né? As instituições federais, elas vão aderindo ao CNU. Ano passado foram menos instituições, esse ano foram mais instituições. No que concerne ao MINC, como eu já falei no começo do vídeo, teve vaga para o MINC, se eu não me engano agora sim, eu não lembro agora, porque eu não dei uma revisada hoje na parte do CNU 1, e sim eu foquei hoje no CNU 2. O que saiu do CNU 2 hoje no edital? Algumas autarquias e fundações vinculadas ao MIC. Não saiu vaga especificamente para o MIC, para o Ministério da Cultura, e sim para suas instituições vinculadas. Essas instituições, elas têm uma autonomia administrativa. Ok? Então, cada uma delas, elas podem ter ou não um plano de cargos e salários. Elas podem ter salários diferenciados, né? Então, justamente porque tem instituições aí que elas existem há mais tempo do que o MINC. Então, elas têm uma autonomia administrativa. Elas são instituições vinculadas. Elas não são instituições dependentes. Tem um nome que dá para isso, que eu esqueci agora. Elas são apenas vinculadas, ela tem autonomia administrativa financeira. E aí temos a Fundação Biblioteca Nacional, que saiu vaga, publicado no edital hoje. Você tem vaga lá para a sede no Rio de Janeiro. Você tem algumas vagas para o IBRAM, que eu vi lá que tem vagas técnico e assuntos culturais e técnicos e os museólogos. Os museólogos saiu vaga específica para os museus que fazem parte do IBRAM. Tá? Eu não lembro se abriu para vaga museólogo em Brasília. A galera da museologia pode comentar aqui, porque o edital é muito grande, tá? 55 páginas, o quadro de cargos e salários, né, que está em Excel, que você pode baixar lá pelo site da banca, da FGV, e também pelo gov.br, que é um arquivo em Excel. Você tem Fundação Cultural Palmares, saiu algumas vagas lá para tanto nível superior, mas são poucas vagas, acho que são nível superior, e para nível intermediário. A Fundação Cultural Palmares, inclusive, saiu uma vaga específica chamada pesquisador cultural, que é uma coisa que tanto a gente tem lutando, que a gente está lutando aqui no Amazonas para esse reconhecimento, enquanto profissionais. Eu sou uma delas, né? Acho que talvez a pioneira que tem falado sobre isso aqui, dentro das políticas culturais, né? E da importância disso, e ser ouvida enquanto segmento. Olha, pelo menos pelo Amazonas, o que eu posso falar? Que dos editais, tanto da Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, como da Lei Aldir Blanc, a gente tem participado, nós poucos, eu sou uma dessas poucas pessoas, que a gente participa das oitivas, que são as escutas setoriais para construção dos editais nos estados e nos municípios, porque o recurso ele vem dos fundos nacionais, né? Dos fundos federais. E a gente participa, eu participei de tudo. Quando não tinha escuta para pesquisa cultural, eu já estava indo das setoriais de folclore e cultura popular, que eu sei que são setores que vai muita gente, e a gente pedindo um momento de fala, a gente dá visibilidade e pede escuta para os equipamentos culturais, a gente pede escuta para a pesquisa cultural, a gente pede escuta para o patrimônio cultural, né? A gente vai e pede escuta para esses 3, né? E o que a gente conseguiu escuta desses 3?
A gente conseguiu uma breve escuta, que não era necessariamente para a Lei Paulo Gustavo nem PNAB, pelo Conselho Municipal de Cultura. A gente conseguiu essa escuta para ser ouvidos para a atualização do Plano Municipal de Cultura, que finalmente agora virou lei. Então, a gente conseguiu uma breve escuta de pesquisa cultural, uma breve escuta no Conselho sobre Equipamentos Culturais e uma breve escuta sobre patrimônio cultural. Mas isso não avançou. Quando saem as oitivas da LPG e da PNAB, não tem oitiva na Prefeitura de Manaus, através do Conselho, desses 3 campos. Não tem. Eu não fui para nenhuma reunião setorial da LAB, da PNAB e da Paulo Gustavo, da LPG, eu não fui em nenhuma, propositalmente, porque é uma falta de respeito, que a gente vem falando disso há muito tempo, antes das escutas das oitivas da Paulo Gustavo e da PNAB. Não ouviram a gente, enganaram a gente. Por parte da Secretaria Estadual de Cultura, a gente conseguiu ir para os eventos, né, para as oitivas, para as escutas, e pedir para que tivesse dos equipamentos culturais, da pesquisa cultural e do patrimônio cultural. Na Paulo Gustavo, botaram lá, não a pesquisa, botaram equipamentos e patrimônio. Eu fui, de novo, e reivindiquei a pesquisa. Tá? Pedi edital de... Eu e os poucos colegas que estávamos lá de segmento, a gente pediu edital de pesquisa. Disseram que eles iam deixar esse edital específico de pesquisa cultural para o orçamento específico da SEC. E isso não ocorreu, não foi cumprido. Eles alegam que com o decreto de contingenciamento do Estado, devido à cheia no Amazonas, esse recurso ele não foi disponibilizado para a SEC, né, especificamente para o edital. O recurso da SEC, enfim, foi congelado. Essa é a resposta que eles deram. Quando começaram as oitivas da PNAB, a gente novamente pediu escuta para esses 3 temas. Beleza? Botaram lá só pesquisa e patrimônio. E disseram que os equipamentos culturais iam ser as escutas dos espaços culturais, o que realmente houve. Ok? Quando, na hora de sair, depois das oitivas, que eu participei de todas as etapas eu participei, quando saiu a consulta pública, estava lá, patrimônio e pesquisa juntos. A gente tanto pediu para que fosse editais diferentes, porque quando se trata de patrimônio cultural é muito amplo. Então, envolve muito orçamento. Pesquisa, a gente sugeriu modulares, 35, 50 mil, 80 mil, com bolsa de pesquisa para projetos de pesquisa de 1 ano. Inclusive, houve uma grande discussão quais seriam esses proponentes do edital de pesquisa cultural. Quando saiu a minuta para a consulta pública, estava tudo junto e patrimônio perdeu. Perdeu. E na última oitiva, a minuta estava toda remexida, depois da primeira consulta pública, ela estava toda remexida. Claramente, algum técnico do patrimônio cultural mexeu para que o edital seja só para patrimônio imaterial. Eu sou técnica de patrimônio imaterial. Né? As ciências sociais, elas fazem técnica junto com a história. Mas aí eu pergunto, por que mudar um edital que a gente pediu específico de pesquisa cultural, ignorar o patrimônio, jogar o patrimônio junto com pesquisa, como se todo mundo que trabalha com patrimônio é pesquisador, e isso não é verdade, nem todo mundo é pesquisador. Perdeu o orçamento, a minuta foi toda remexida, e estava previsto para sair hoje, os últimos editais atrasados da PNAB, lá de dezembro. Espaços culturais, pontinho de cultura, pesquisa e patrimônio, que eram para ser editais diferentes de botar em um só. E aí, do jeito que foi remexido lá na minuta, que não foi cumprida as oitivas, tá toda voltada para as pessoas que especificamente pesquisam patrimônio imaterial. Se eu fosse uma pessoa egoísta, eu ia achar o máximo. Se eu fosse uma pessoa egoísta, eu acharia o máximo, porque eu poderia fazer meu projeto de patrimônio imaterial, enviar para os detentores, enviar para a galera que eu conheço. Show! Mas não é isso, a gente tem que pensar coletivamente. A luta da pesquisa cultural é para todos.
O campo cultural, o patrimônio cultural, ela vai além dos pesquisadores. Tem uma gama de profissionais muito ampla, que são profissionais técnicos que trabalham com patrimônio cultural. E os equipamentos culturais, no caso especificamente do recurso do edital, ele tem que ir para os equipamentos privados, né? Que já estejam em existência, aí vai ter um recurso de manutenção para quem aprovar nos editais durante um ano, R$10 mil por mês. Para quem não sabe, esse é o valor. Então, eles ampliaram para espaços culturais para ir além dos equipamentos culturais, o que nesse ponto eu entendo, tá? Até porque tem os pontos de cultura, os pontões e os pontinhos. Mas a gente do patrimônio cultural e da pesquisa cultural, a gente perdeu. Perdeu e perdeu muito, tá? E no CNU, você tem vagas para Biblioteca Nacional, IBRAM, Fundação Cultural Palmares, Funarte, IFAM e Ancine. A maioria dessas vagas ou é especificamente para o Rio, Brasília, ou no caso do IFAM, ele são 10 vagas de ciências sociais, 10 vagas de pedagogia. Qual é o ponto que eu quero falar aqui, especificamente desses 10 que eu vou falar? 10 de cada. 10 vagas para ciências sociais, o que acontece? Quem assume o concurso público no IFAM, para ciências sociais, vai trabalhar especificamente com patrimônio material, junto com o historiador. Da vaga de historiadores, eles distribuem para patrimônio material e para patrimônio imaterial. Pelo menos assim, na função lá na prática no IFAM, mas o cargo ele é historiador. O cargo de ciências sociais, que é basicamente, trabalha mais com antropologia do patrimônio e tudo mais, ele vai para ser técnico de patrimônio imaterial. Esse técnico, ele vai trabalhar em todas as superintendências e na capital e tem mais vagas para essa área no Rio de Janeiro. Ano passado eu mandei um pedido para a ouvidoria, que é lá pelo Fala BR, que todo cidadão pode ir lá, questionar algumas coisas, eles têm prazo para responder, e eu fui respondida por e-mail. Eu perguntei quantas vagas de ciências sociais efetivos, pessoas ocupando em todos os estados brasileiros no IFAM. Eles mandaram o documento para mim. Um profissional de cada estado, tem um pouquinho a mais em Brasília, né, que é lá na sede do IFAM, e um pouquinho a mais no Rio. Aí você pergunta, por que tem um pouquinho a mais no Rio? Porque no Rio tem os centros que fazem parte do IFAM, que tem o Centro de Folclore e Cultura Popular, que é o famoso Museu do Folclore. Você tem aí o Centro Nacional de Arqueologia, né? Então, essas vagas, elas acabam distribuindo um pouquinho a mais, na sede em Brasília e no Rio de Janeiro. Mas nos outros estados brasileiros, ciências sociais, tem um profissional lá para dar conta de todo o estado e todos os pareceres, as políticas de salvaguarda e as escutas com os detentores do patrimônio imaterial. Você só tem um profissional das ciências sociais. Qual foi o último concurso do IFAM? Em 2018. Nesse concurso, eu passei dentro do cadastro de reserva, né? E aí que estava assim no edital, uma vaga para cada estado, ciências sociais, e mais 4 cadastros de reserva. Eu passei dentro do cadastro de reserva. Esse concurso foi chamado só os primeiros colocados em 2019. Foi 2019. E aí não chamaram ninguém do cadastro de reserva. Todas as áreas de ensino superior. Foi assim. Quais são as outras áreas que eram 2 vagas? Engenheiro, arquiteto, arqueólogo, né? Acho que analista também, analista de assuntos relacionado a patrimônio, que é geral, que era qualquer formação, também, se eu não me engano, era 2, que agora, nesse CNU, abriu especificamente pedagogia, que até então eu desconheço, na história do IFAM, mas alguém pode me corrigir aqui, dos concursos especificamente, vaga de pedagogia. Sempre abre lá do analista, que é formado em qualquer área. Não sei se teve alguma luta do pessoal da pedagogia, não sei do que se trata. A galera da pedagogia pode falar aqui nos comentários. Mas eu imagino que essas vagas, que elas sejam para educação patrimonial. Como eu já falei no começo do vídeo. Educação patrimonial,
Pode ser qualquer profissional técnico de patrimônio que pode trabalhar. Não precisa ter formação em educação, porque é uma educação informal. Quando se trata de educação formal, aí você tem as licenciaturas e a pedagogia. Ponto. Isso acontece também com a educação museal. E arte e educação, aí eu deixo pra galera aí, que essa galera aí, a galera das artes e tal, da licenciatura pode falar melhor, né? Sobre isso. Então, nós temos aí as vagas de pedagogia, as vagas de ciências sociais. Não abriu para arqueologia, não abriu para engenheiro, não abriu para arquitetura. E aí eu pergunto, cadê o cadastro de reserva que não foi chamado até ano passado? O concurso do IFAM, ele expirou dia 24 de setembro. Dia 9 de setembro, saiu uma portaria para a abertura de uma comissão especial para fazer um PSS para o IFAM. Para que abrir um PSS dentro da vigência ainda, por mais que seja poucos dias, eles esperaram chegar perto de acabar o prazo do concurso, que foi prorrogado 2 vezes, ou seja, homologado em dezembro de 2018, foi prorrogado 2 vezes, expirou dia 24 de setembro. Esperaram sair a publicação da portaria 9 de setembro, passou o prazo do concurso, abriu o PSS, que foi derrubado. Foi derrubado pela justiça esse PSS. Não sei se ele retomou depois, mas acredito que não. Aí, quando abre, adere ao CNU esse ano. Abre só especificamente pedagogia e ciências sociais. E aí eu pergunto, por que não chamar o cadastro de reserva que está esperando? O Brasil inteiro está esperando. Eu estou esperando. O IFAM, historicamente, desde a implantação de suas superintendências nos estados, ele tem esse problema dos funcionários efetivos irem para o estado, não se adaptam, não se acostumam e pedem para ir para outro estado. Aí fica uma vacância ali, aí fica preso uma vaga, né? A Superintendência do Amazonas já pediu de Brasília funcionários efetivos para chamar o cadastro de reserva. Não chamaram, só chamaram as vagas obrigatórias, que é aquela, um historiador, um ciências sociais, que é para trabalhar especificamente com antropologia, 2 engenheiros, 2 arquitetos, 2 arqueólogos, mais lá os analistas, entendeu? Então, se você for contar, hoje, no IFAM, se você tem 10 técnicos de patrimônio, é muito. A superintendente do IFAM na Amazônia, ela está sem historiador, porque o historiador era de fora, ele assumiu, ficou um tempo, pediu transferência, ficou a vacância. O IFAM hoje está sem um historiador para assinar qualquer parecer técnico. Qualquer contribuição no patrimônio material, Aí você tem uma pessoa das ciências sociais, que é o Mauro, meu amigo de graduação, meu amigo pessoal, próximo, entendeu? Foi o único chamado. Inclusive, ele é um dos cabeças das mobilizações aí e da greve dos servidores efetivos vinculados ao MINC, das fundações e autarquias, inclusive dos servidores do MINC também, que essa blusa aqui, ela é, ó, aqui, ó, MINC, 40 anos, o MINC tem 40 anos, 20 anos de luta da carreira da cultura. Então, você tem os efetivos do IFAM, vários que têm mestrado, têm doutorado, ninguém ganha como mestre e doutor. Ele ganha da forma como ele aprovou no concurso, porque ele só pode ganhar como mestre e doutor se tiver planos e cargos e salários, nunca teve no IFAM. Hoje, o funcionário efetivo do IFAM, que não é aquele de carreira mais longa, né? Que é diferente do valor que saiu hoje no CNU, que está lá 7 mil e pouco, aquilo não é profissional de início de carreira. Porque hoje, o técnico do IFAM, que é técnico 1, 2, 3, tem os números lá. 6 mil e pouco bruto, 5 mil líquido. 8 horas de trabalho por dia. Sem progressão de titulação de especialista, mestre e doutor. Isso é uma das reivindicações que houve da greve. A greve acabou recente, né, com uma promessa do Ministério da Inovação, Gestão e Inovação, para fazer
um diálogo aí sobre a reestruturação da carreira. Então, vamos lá. Você tem um Ministério da Cultura que tem 40 anos. Fundações e autarquias vinculadas, umas mais antigas, umas mais recentes após o MINC, após a criação do MINC. Né? As que tem mais consolidadas aqui, que tem um salário um pouco melhor. Você vai ter só a Ancine, só a Fundação Casa Rui Barbosa e a Fundação Cultural Palmares. Mas, no geral, os salários maiores é Ancine e Fundação Casa Rui Barbosa. A Fundação Casa Rui Barbosa é uma instituição de pesquisa sediada no Rio de Janeiro, que é vinculada ao MINC. Lá, realmente, existe planos e cargos de salários. Lá, os graduados ganham graduados, os especialistas como especialistas, os mestres ganham como mestres, os doutores ganham como doutores, porque é uma instituição de pesquisa, né? E aí você tem a Ancine, que tem realmente essa disparidade salarial aí, né? A Ancine tem mais tempo, ela tem seu próprio fundo, né? O fundo do audiovisual. E aí só os que ganham mal mesmo, Fundação Biblioteca Nacional, IBRAM, Funarte e FAM. É isso, a galera tá na luta aí. Acabou a greve, bora ver aí se a promessa vai ser cumprida. As vagas que saíram no CNU hoje, elas não são nem um terço do que o MINC precisa. Porque tem vários efetivos doentes, tem vários efetivos que já estão pedindo exoneração porque estão passando em outros concursos, estão indo para outros lugares, não aguentam mais ganhar pouco e ter muito trabalho. Porque quando você tem poucos efetivos, você tem uma carga de trabalho muito grande. Ainda mais em ter que lidar com PNAB e com LPG. Né? E aí, no caso do IFAM específico, tem que lidar com uma imensidão chamada licenciamento ambiental, porque o IFAM participa. Participa principalmente com os arqueólogos da autarquia. É eles que trabalham diretamente com o licenciamento ambiental. Não só ele, mas eles que são diretamente. E aí, no caso do Amazonas, o que eu posso falar? Nós somos o maior estado brasileiro.